Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje o assunto é pesado. Todos os dias é pesado, mas hoje é um pouco mais, que envolve um monte de formuleta biruta que faz tempo que você não vê, ou se é que viu algum dia. Mas antes de entrarmos no aspecto sócio-filosófico gastronômico da matemática, meu diretor, por favor, aquela vinheta. Muito bem, vamos então dar continuidade a uma das coisas bacanas chamada, claro, sequências numéricas. Só que hoje nós vamos trabalhar com outra coisa. Nós iremos trabalhar hoje com a soma dos termos, tanto de PA quanto de PG. Soma dos termos. A banca às vezes fala assim, considere a seguinte sequência. Os caras dão lá um monte de numerinho e perguntam, filhinho, qual é a soma dos 40 primeiros? Ixi, vou fazer na mão. Não, que fazer na mão, velho? Já inventaram uma fórmula para isso. Então não perca tempo fazendo as coisas na mão. Primeiro, vamos nos concentrar de maneira inicial na PA. Como é que funciona na PA? A banca espera que você conheça a forma da soma dos N termos. Então, soma dos N termos. Podem ser os 5 primeiros, os 10 primeiros ou os 100 primeiros. N é um número qualquer. Quem é esta soma? O primeiro mais o último vezes quantos tem sobre 2. Quem é a soma dos N primeiros termos? O primeiro mais o último, ou seja, o enésimo, vezes quantos tem sobre 2. Entendeu a ideia? Vamos ver se funciona. Dada a seguinte PA, 1, 3, 5, 7. Eu quero saber quem é a soma dos 7 primeiros. Primeira coisa, nós temos que saber quem é o sétimo, já que eles querem os 7 primeiros, não é tão fácil assim, a banca não vai dar todos. A banca quer a soma dos 7 primeiros e dá alguns só. Claro, a banca não vai facilitar a sua vida. Nós temos os 4 primeiros, então falta o quinto, o sexto, falta esse, ó. Então a primeira coisa, nós temos que calcular o A7. Lembra? Ah, é verdade, se a gente vai precisar do A7, vamos precisar calculá-lo. Quem é o A7? Eu vou fazer direto, partindo da premissa que você já saiba a fórmula. Quem é o sétimo? É o primeiro mais 6 vezes a razão. Lembra disso? Lembra? Quem é o sétimo? É o primeiro, que está aqui, ó. Mais 6 vezes. Por que 6? Filhinho, já esqueceu? Se aqui é o sétimo termo, é 6 vezes a razão. Quem é a razão para nós? 3 menos 1, 2. 5 menos 3, 2. Então é 2. 1 mais 12, claro que até ontem dava 13. Então esse é o nosso sétimo termo. Quem vai ser a soma dos 7 primeiros? Então vamos lá. O que diz a soma? A soma dos 7 primeiros será o primeiro mais o último vezes quantos tem sobre 2. 1 mais 13, até ontem dava 14. Podemos fazer aqui um Hadouken. 14 por 2, 7. 7 vezes 7, 49. Certo? Vamos ver se funciona. 1 mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, mais 11, mais 13. São os 7 primeiros. 11 mais 9, 20. 13 mais 7, 20 também. 40. Só aí deu 40. 45, 48, 49. Muito bem. Carinha feliz. Claro para todos? Essa é a soma da PA. Onde está a pegada da banca? Muitas das vezes, a banca não te dá o último. Ou te dá o último em função da razão. Você vai ter que se virar para calcular o último, porque às vezes a banca não diz explicitamente quem é. Então você tem que calcular a razão, calcular um monte de coisa. Então, olha a grande sacada. Aqui no lugar do AN, você coloca o termo geral, que é, de novo, A1 mais N menos 1 vezes a razão. Certo? Muitas das vezes a banca deixa isso em função da razão e não em função de N, ou no caso do AN, certo? Então cuide que a banca tem umas pegadinhas meio pouco sutis aí. Então eu vou insistir nisso, principalmente quando o assunto é literal. Quem é a soma dos N primeiros números pares? Quem é a soma dos N primeiros números ímpares? Ou seja, literal, não tem como fazer, porque eu não sei quanto é N. N é N mesmo, eu não sei quem é o último. Então quando você não sabe quem é o último, ou seja, você não sabe quem é o AN, você apela para a fórmula do termo geral para achar o AN. Certo? Muito bem, esse é o caso da PA. E o caso da PG? Então vamos lá. PG, como se não bastasse, tem, claro, 2 casos. Tudo na matemática tem 2 ou 3 ou 4 ou 5 casos. Todo mundo tem caso, menos a gente. Você viu que triste? Vamos lá, PG.
Nós temos dois tipos de casos de PG. Um quando ela é finita, ou seja, quando ela começa e termina. Outro quando ela é infinita. Só que no caso da infinita, não vai dizer que a soma dá infinito, por favor, por uma questão óbvia, claro, a questão é óbvia. A soma não dá infinito. Por quê? Nós temos uma limitação. Claro, se a PG for 2, 4, 8, 16, 32, sempre dobrando, claro que a soma é infinito. Então, não vale esta fórmula de baixo para qualquer que. A razão tem que estar aqui, entre 0 e 1. Só vale para razões fracionárias, ou seja, entre 0 e 1. Não vale para razão igual a 2, razão igual a menos 5, razão igual a 0, razão igual a 1. Só vale para razões fracionárias, certo? Começar por ela. Quem é a soma dos termos quando a PG é infinita? O primeiro sobre 1 menos a razão. Então essa é a PG infinita, entendeu? Quem é a PG finita, soma dos N termos? Aqui a fórmula é bem biruta. Primeira coisa, é ao contrário. Cuide que aqui é o contrário. Na infinita é 1 menos Q. Embaixo. Na finita é Q menos 1. Entendeu? Muito bem. Quem é a soma? É a 1 que multiplica Q na N menos 1. Claro, para todos isso. Então, cuide com essa ideia. Na finita, eu tenho um número fixo de termos, vale para qualquer que, obviamente, para todos. Só que na infinita que está o segredo. Cuide com isso daqui. Cuide com isso. A infinita só vale para razões fracionárias. Entendeu a ideia? Então, fique de olho, por favor. Essas fórmulas vão salvar a sua vida em alguns exercícios da banca, certo? Muito bem. Outro assunto agora com relação, claro, às progressões, mas um assunto polêmico e ao mesmo tempo não, porque facilita a sua vida. Eu sempre digo, matemática está aqui para salvar a vida de algumas pessoas. Que são as propriedades. Propriedade é algo próprio, é algo de alguém ou de algo. Isso é propriedade. No caso da PA, se for uma PA com 3 termos, isso só vale para 3 termos. O do meio é x. Chame de x. Quem é x? Não interessa. Chame de x, de alfa, de banana, chame de qualquer coisa. Quem é o anterior? X menos a razão. Quem é o depois? X mais a razão. Então isso facilita a sua vida quando a banca diz, considere que o seguinte triângulo retângulo tem os seus lados em PA. Tá aí, ó. Já acabou, já matou a questão. Se o triângulo tem os lados em PA, obviamente a hipotenusa será o lado maior, então aqui será x mais a razão. Aqui o lado pequenininho, x menos a razão. Aqui o próprio x. Já matou a questão. Facilita a sua vida. Entendeu a ideia como é simples? Mais do que parece? Entendeu? Então, quando tem três elementos em PA, você pode usar essa regra. Claro, quando tiver 5, se faz x menos 2r, x menos r, x mais r, x mais 2r. Simples assim. Na PG, a PG é bacana. PG tem uma regra diz assim. Claro, também para 3 termos. X sobre a razão e x vezes a razão. Entendeu a ideia? Essas sacadas são essas coisas que tem que saber na hora. Ah, mas eu não vou lembrar. Vai, claro que acredita em você que vai saber de tudo isso. Vai lembrar no Enem, nos vestibulares, nos concursos e tudo mais. Claro, para todos isso. Então vamos insistir. Na PA, x é o do meio, sempre é o do meio, né? É o cara que está aqui. O anterior, x menos a razão. O posterior, x mais a razão. Na PG, x é do meio. O anterior, x sobre a razão. No próximo, x vezes a razão. Claro para todo mundo isso? Muito bem. Outra propriedade bacana, e essa é bem bacana. Vamos pegar PA e PG de novo. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Vou pegar aquela de novo. Olha que bacana. A soma de quaisquer 2 elementos é 3 mais 1, 4. Não adiantou nada. Então, para mim, não adiantou nada. Agora, se eu pular 1, por exemplo. 5 mais 1, 6 por 2. 7 mais 11, 18 por 2. Então, se eu tenho o anterior e o posterior, eu posso achar o do meio. Ah, que técnica bacana! Entendeu a ideia? Se eu tenho 2, o anterior e o posterior, eu acho o do meio. Soma e divide por 2. Isso vale também, olha que bacana. 11 mais 1, 12. 12, mas não tem no meio. Claro que tem. 7 mais 5, 12. 9 mais 3, 12. A soma de elementos equidistantes é sempre a mesma. Na PA.
E na PG? 1, 2, 4, 8, 16, por exemplo. 16 vezes 1, 16, raiz disso. 8 vezes 2, 16, raiz disso. 4, entendeu a ideia? Ou pode fazer assim, 4 vezes 16, 64, raiz da... Ah, que coisa bacana! Então entendeu a ideia? Na PA, eu tenho 3 elementos. Soma esse com esse, divide por 2, acho do meio. Na PG, eu tenho 3 elementos. Este vezes esse, tira a raiz, acho do meio. Claro para todos? Então, mais um encontrozinho que se acaba, desta vez, sobre PAs e PGs, finalizando esse conteúdo. Certo? Dá uma respirada, segure aí, porque, claro, eu vou, mas eu volto. Mas até lá, não perca a cabeça. Grande abraço! Fui!